Boa noite, Boa Jojo! noite. Deixa eu achar um filtro aqui bem legal, desculpa o meu atraso. Então é Acontece. Natal! E o que você fez? É a pergunta, né? Que eu acho que é justamente essa fala minha essa semana para alguém que, que além do pessoal ficar rindo pra caramba, né? Então é Natal! Eu tenho um amigo aqui em Paraty que conserta, né, meus cacaré, caixa de som, telefone, tudo que é eletrônico eu vou levando para ele. Mas ele enrola pra caramba, cara. Tem coisa que tá fazendo aniversário. Então, quando eu cheguei, então é Natal, ele já começou a rir, porque assim, tá me devendo um monte de aparelho, tá me devendo um monte de entrega, o tempo passa, ele não entrega nunca as coisas que ele tem que me entregar. E aí, a gente acontece esse tipo de coisa, a gente começa a fazer a retrospectiva do ano, quer queira ou não, né? Então, aí quando eu falei, nossa, pra mim vai ser a última live que eu vou poder fazer esse ano, que semana que vem eu viajo. Então, eu queria trazer um tema pertinente a esse fim de ano, a esse momento, né, que a gente vive, que a gente olha e fala, nossa, tá encerrando mais um ano. E é muito comum no, nesse meio que a gente vive, o pessoal, ai não, deixa aí com o fluxo do universo, deixa a coisa acontecer naturalmente, deixa fluir. E às vezes o povo peca pela falta de ação, né? Às vezes as pessoas acabam não criando um fluxo nas suas próprias vidas por esperar deixar a coisa acontecer, né? E é uma coisa que eu vejo muito aqui no próprio meio terapêutico em Paraty, por exemplo. Eu tenho uma empresa de massagem que eu montei praticamente tudo sozinho. E justamente por isso que eu estou atrasado, porque a criança tá rendendo, a criança está dando frutos, e hoje em dia eu não preciso fazer, hoje em dia é só entrar no fluxo. Mas houve um momento em que eu batalhei muito para montar tudo que eu tenho hoje em dia, né? O meu ano foi eita atrás de eita, né, Maria? Pois é, também acho, concordo com você. Ainda tá eita ferro. E então, assim, existe, né, uma crença de que, ai, deixa rolar, vai acontecer, e sim vai acontecer, mas eu acho que a gente precisa pontuar muito sobre essa armadilha de deixa passar, deixa acontecer, porque se você não fizer nada, nada vai acontecer na sua vida. Quer dizer que você precisa estar fazendo sempre o tempo inteiro, igual uma louca? Não. Mas existem momentos em que a gente precisa sim arrumar a cama e preparar a vida para receber. Se a gente quer receber do universo, a gente precisa preparar esse receptáculo para a coisa vir até a gente, para criar magnetismo, para que as coisas aconteçam. E não só ficar imaginando, não só ficar esperando a coisa acontecer. Né? Vou sentar aqui em berço esplêndido e esperar a coisa acontecer. É, fica difícil, né, da gente criar magnetismo suficiente para aquilo que a gente deseja se a gente não faz nada sobre isso. Se a gente fica só pensando sobre isso, energeticamente falando, o que a gente realmente cria são várias formas de pensamento que ficam ali obstruindo o fluxo de energia para que o universo entregue aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa aprender a usar o nosso mental para criar sim uma estratégia, para desenvolver um caminho, para criar uma forma de pensamento e preencher essa forma de pensamento de magnetismo, de energia e fazer, e entrar em ação. E não somente ficar ali imaginando várias coisas, porque isso, mais que tudo, impregna o nosso campo de ideias, de formas de pensamento, e fica aquele bololô bagunçado em volta da gente, que a gente criou várias possibilidades e não agiu dentro de nenhuma delas, né? E a existência humana está toda baseada na ação. Então, se eu não entro em ação, nada acontece na minha vida, né? A grande maior parte das vezes. Então, queria debater um pouquinho sobre isso. Falei pra caramba que eu te deixei esperando, eu já cheguei aqui super acelerada, Nada, é relatando isso. tudo. Mas é muito legal tudo isso que você traz, Dani, porque existem muitas pessoas que ficam magnetizando muito no pensamento, não traz para a ação e ao fim do dia tá cansada. E fala assim, gente, hoje eu não fiz praticamente nada, eu não sei por que que eu estou tão cansada assim. Então, ela não fez nada no campo físico de agir, mas no momento que vai
nutrindo o pensamento, é como se você estivesse da mesma forma fazendo, só que a coisa não materializa, não concretiza, porque ficou só ali nutrindo o que você está pensando. E isso vai dando um peso de uma carga que chega no fim do dia, a gente tá naquele cansaço e não sabe de onde veio. E aí fala assim, nossa, eu faço e as coisas não acontecem. Talvez a pessoa que tá nessa vibe tá pensando e acreditando que só no pensar vai se materializar. E não é bem assim. Existe uma vertente que fala, né? Penso e materializo. Então, não é bem assim. Eu começo a pensar e eu vou me planificar para agir. Porque senão, não vai acontecer. Eu vou ficar aqui pensando que eu tô com fome, vou olhar para a comida e vou ficar pensando, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Eu vou continuar com fome. Eu preciso de levantar, caminhar para poder pegar aquilo que eu quero que faça a minha saciedade, que vai me trazer a saciedade. Mas o que a gente faz? Fica pensando, acreditando que vai materializar. E é bom pensar, sim, ajuda bastante. Mas a realização, ela precisa partir da ação. Porque senão vai cair nesse lugar que a Dani mesmo disse. Tá pensando, não faz. Aí chega no fim do ano, a pessoa quer fazer tudo de uma vez só. Porque vem sempre essa pergunta, né? O ano passou e o que você fez? Não sei o que a Dani falou antes aí. E é sempre essa pergunta. E vem num tom de cobrança. É como se no último mês do ano a gente fosse dar conta de fazer tudo aquilo que a gente não fez nos 11 meses anteriores. E isso também é uma coisa ilusória. Por isso que entender que a gente precisa sim de acreditar no fluxo da vida é importante. Mas não ficar esperando só que através desse pensar no fluxo da vida que eu vou conseguir materializar aquilo que eu tanto quero, que eu tanto preciso. Porque não vai ser assim. E se a gente não entender isso, que a gente pensa, planifica e parte para a ação, nós vamos continuar criando aí essas formas de pensamento. E aqui já tem muitas pessoas que são terapeutas que vão entender bem precisamente aquilo que a gente está dizendo dessa forma de pensamento, né? E as pessoas que não estão desse universo terapêutico que estão conosco, é entender que é isso, desse momento de você ficar nutrindo o pensamento, joga energia, joga o seu magnetismo, mas fica só até ali. Por quê? No dia a dia você não parte para a ação, alguma coisa te prende. Geralmente, essa coisa tem de ser um controle ou orgulho, e o orgulho mal usado. Porque a gente, para se lançar a fazer algo, a gente quer fazer perfeito, quer fazer da melhor forma possível. Tudo bem de querer fazer bem feito, mas eu preciso de me permitir experienciar. É claro que no primeiro momento, não vai sair da forma que eu esperasse, talvez, que saísse. Mas eu me permitir fazer o movimento, eu tenho um material para analisar. O que deu bom, eu continuo. O que não deu tão bom assim, eu posso melhorar, eu posso lapidar. Mas o que é importante nesse momento? É que eu me permiti fazer. Então, eu estou não só criando formas pensamentos, mas como eu estou também ali jogando o meu magnetismo para que a coisa flua e aconteça. Né, Dani? Exatamente, né? É a gente fazer o melhor que a gente pode, a gente fazer tudo aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E sim, o universo tem o seu próprio tempo de atuar, mas não é assim, eu espero o universo trazer para mim e aí eu vou fazer. Né? O caminho, ele se faz caminhando. Eu vou tomando o conjunto de ações necessárias, olhando para aquilo e realizando as ações possíveis, né? Dentro daquilo que eu desejo, seja pesquisando, seja estudando meios de conseguir fazer, né? Para que a coisa se desenrole. Né? Eu vou dar um exemplo muito prático na minha vida, porque tá muito vívido isso para mim nesse momento, que é realmente o negócio da massagem. Né? O que mais a gente tem em Paraty é massoterapeuta. Isso aí transborda de massoterapeuta na cidade. E um belo dia eu entendi isso. Falei, nossa, tem tanta gente que trabalha com isso na cidade, mas cadê essas pessoas? Eu não acho ninguém, assim, eventualmente alguém tinha uma crise, queria uma acupuntura e falavam da fulana, eu falava, gente, cadê esse povo, né? Então, assim, tá bom, eu tô aqui dando massagem, mas também ninguém sabe que eu tô aqui, como é que eu vou fazer, né? Então, deixa eu montar um site, deixa eu colocar o meu negócio
no Facebook, no Instagram, deixa eu colocar no TripAdvisor, aí falaram da Yelp, aí falaram... E eu fui colocando em todas as redes sociais existentes, imaginárias, possíveis. E quer dizer que imediatamente as pessoas começaram a me procurar? Não, foi aos poucos, foi um processo. Hoje em dia existe uma demanda constante de procura dos serviços que a gente tem para oferecer aqui no espaço. E tem muita gente que está desde aquela época fazendo o mesmo trabalho que eu e que não montou nada. E está ali esperando que alguém vai tocar o telefone para chamar para fazer os atendimentos, né? E a gente que está aqui também como manoterapeuta, a gente sabe que não é assim, vão ligar para mim e vão me chamar. Não, a gente tem que fazer um movimento, a gente tem que dar as caras, a gente tem que vir, fazer uma live, fazer um vídeo, escrever textos, movimentar no Telegram, fazer o Círculo da Vida. Cada um vai fazendo aquilo que consegue, que sabe fazer, que gosta mais de fazer, que tem mais afinidade, mas vai fazendo algo, né? Ninguém está aqui sentado esperando que vai ligar todo mundo para mim e vai marcar e eu vou ficar com a agenda lotada, porque a gente sabe que não é assim. A gente precisa fazer, a gente ama o que a gente faz, mas a gente precisa estar ali botando energia naquilo, né? E foi o que eu fiz. Houve um momento na massagem que eu botei muita energia para a coisa acontecer. Então é óbvio, quando existe um fluxo de gente dentro dessa cidade de Paraty, que é onde que eu venho montando isso há muito tempo, as pessoas vêm até mim, invariavelmente, porque em um dado momento lá atrás, eu coloquei muito magnetismo, eu coloquei muita ação, eu coloquei muita energia e muito pensamento. Não foi só pensar, eu vou fazer um site. Não, eu sentei a bunda na cadeira, fiquei 3 meses montando um site, porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer um site para mim. Então, eu fui lá na internet, encontrei um curso gratuito, como é que faz site, montei site, fiz o site está lá até hoje, a rede social foi crescendo, aí eu consegui arrumar alguém para fazer a manutenção para mim, que faz um preço que eu consigo pagar, enfim. Mas houve aí, durante 1 ano, 2 anos, muita atenção, um desprendimento muito intenso de energia da minha parte, para que isso se estabilizasse. Não foi uma coisa que caiu no colo, a Deus dará e que fácil, né? Porque quem olha de fora fala, nossa, só o dia inteiro toca o telefone, né? Tem gente que está em perto da gente, meu telefone está o dia inteiro, blim, 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 pessoas ligando e eu explicando. O dia inteiro toca o telefone, ela só vai marcando. Hoje em dia é assim, porque eu já impregnei de magnetismo o campo da massagem para que as pessoas venham até mim. Está aberto o fluxo. Então, sim, hoje em dia eu só preciso vibrar positivo. Né? E aí, se eu estou vibrando bem, aí vem mais gente, mais procura. Mas primeiro houve uma ação direcionada, focada, dentro daquilo que eu desejava, dentro daquilo que eu queria, dentro do meu propósito, criando um propósito para o projeto, envisionando uma coisa para esse projeto que é, para mim, também. E também é para ajudar as pessoas à minha volta, também é para viabilizar os massoterapeutas de viverem bem de massagem, né? Então tem todo um propósito em volta, mas teve um trabalho, teve uma ação. Não caiu do colo só porque eu sou boa no que eu faço e porque eu conheço um monte de gente boa, não. Eu fiz muita coisa. E hoje em dia eu colho os frutos disso. Então a gente precisa realmente entrar no fluxo do universo sempre, fazer as coisas. É muito importante realmente a gente ter a ação inspirada, né? A gente não se perder dentro do fazer. Não é isso, calma. Quando você se vê nesse lugar, para tudo. Sonha acordado um pouco e depois vai fazer a ação inspirada. Posso falar por experiência própria. Também já entrei nessa piração e faz. E aí você se atropela, e aí você se bagunça todo. Não é isso. Mas ter a ação conduzida, direcionada. Primeiro as coisas primeiro, tem uma lista infinita de coisas para fazer aqui que se deixar eu não paro nunca. Mas vamos fazer de uma forma agradável, vamos vibrar positivo enquanto está fazendo. Não é só ficar vibrando. Né, Ju? Eu acho tão importante falar isso. Falou muita coisa legal, que minha cabeça foi para vários lugares. Boa noite, Leonice, está nos cumprimentando aí. Boa noite, Leonice. Então, querida. mas e sabe qual que é o ponto que a gente precisa também estar atento? É porque quando nós estamos só nessa good vibe de vou pensar positivo para as coisas materializarem, mas a gente não souber verdadeiramente o que a gente quer, o universo vem, vai apresentar possibilidades, mas eu vou estar tão ali nesse meu lugar de observador da minha própria vida, de espectador da minha própria vida,
que eu não vou nem perceber os sinais que o universo está me dando. Porque eu fiquei tão parada naquela energia de que eu vou pensar para a coisa acontecer. E a coisa vai e acontece, você nem vê. Aí quando você percebe, você fala, poxa vida, isso aconteceu, eu nem percebi. Por quê? Eu estava somente ali projetando coisas e não estava aberto a fazer o movimento necessário. Então as coisas às vezes batem na porta e a gente não está ali para poder nem atender. Porque a gente está só naquele lugarzinho do vou esperar. Deixa eu ver que a Maria está dizendo, ó, quando estamos abertos para permitir o novo em nossa vida, nossa mente não fica tão ativa com as formas pensamentos mirabolantes, que só nos frustram. Então, é aquilo que a Dani falou, né? Quando ou a gente está no extremo de lá só esperando a coisa acontecer, ou a gente acha que tem que ir para o outro lado do extremo frenético e só fazer. Então, aí está o momento que nós precisamos de nos conectarmos com a gente mesmo. Primeiro é entender o que eu quero verdadeiramente. O que eu preciso fazer para galgar aquilo que eu digo que eu quero. E aí vai fazendo, vai criando esse pensamento, coloca sua energia positiva e impulsiona com a ação. Porque do mesmo jeito que nosso magnetismo nos ajuda a potencializar coisas positivas, se a gente não ficar atento, nós vamos potencializando os acontecimentos das coisas negativas. Porque o que vai concretizar e materializar na nossa vida é justamente aquilo que a gente põe mais atenção. Então, se a gente está colocando só atenção, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta isso, me falta aquilo outro, ficar na reclamação e não entender o que eu tenho para poder agir, eu estou magnetizando e materializando as coisas que vão me causar mais escassez, que vão me causar mais sofrimento, que vão me causar menos materialização e realização. Deixa eu ver a Mara aqui. É isso que você falou. Faz muito sentido para mim. Fica só o pensamento e na imaginação dos projetos. Tenho que parar e colocar em prática. Então, Mara, que bom que você está se dando conta disso. E também não se culpe, porque por algum motivo aconteceu assim até agora. E para esse mesmo motivo você está aqui, para a gente estar conversando em relação a isso. Agora eu entendi, eu tenho um projeto, o que está me paralisando de não conseguir realizar o meu projeto. Muita gente, às vezes, eles têm medo e receio da falta, da morte, da escassez. E outros têm medo também da plenitude da vida. Medo da alegria verdadeira, medo da felicidade verdadeira. Racionalmente faz sentido? Não. Mas quando nós começamos a observar a nossa ação, nós vamos entender ali aonde eu estou colocando o meu magnetismo. E dentro dessa minha atenção presente, né, a atenção da presença, eu vou decifrando ali o que é que está me segurando para não fazer o movimento. Se é esse medo do vazio do novo, ou se é o medo de encontrar verdadeiramente aquilo que eu digo que eu quero. Porque, infelizmente, isso acontece. Parece bobeira, mas não acontece. Muita gente, às vezes, tem medo da realização, do poder, da ação. Aí, o que faz? Se sabota. Dá um passo para trás. Você fala o quê? Né? Para tudo que a gente faz, para tudo que acontece na nossa vida, tem sempre um ganho, tem sempre uma perda, né? Então, se tudo aquilo que você deseja na sua vida acontecer, o que você perde com isso? Né? Então, acontece da pessoa querer fazer uma coisa, mas não faz porque sabe que vai perder outra. E aí a gente tem que escolher. Eu quero realmente o desejo do meu coração e realizar todos esses projetos, ou eu vou ficar aqui na minha luxúriazinha, no gostosinho, naquela coisa mais ou menos, né? A gente precisa estar atento a isso e olhar, porque é muito comum a gente ficar preso nessa questão de que é o gostosinho, tá bom assim, eu gosto de ficar aqui de preguiça, vendo televisão o dia inteiro, tem que ir lá fazer, Então tudo bem, fica aí com o seu tempo, né? Mas para de ficar se sabotando no sentido de ficar imaginando várias coisas que vai fazer e não entrar em ação. Precisa, porque senão você entra na culpa, que você não está fazendo nada daquilo que você queria fazer. Então, veste a carapuça e fala, eu vou ficar de boa, não vou fazer nada por enquanto, porque eu vou deixar para o ano que vem. Ou faz.
Porque quando a gente impregna o nosso campo com esse monte de ideias de que quero fazer isso, quero fazer aquilo, vai dar tiro para tudo que é lado e não entra em ação, a gente entra num sentimento muito ruim dentro da gente. Por isso essa reflexão, tá? O que que eu perco se eu fizer isso que eu quero fazer? Ah, eu perco tempo livre para ficar aqui assistindo televisão o dia inteiro. Eu tô feliz assistindo televisão o dia inteiro? Não. Então, assim, assistir menos televisão, de repente, é melhor para mim. Eu tô falando de televisão, mas eu nem tenho televisão. Tô dando um exemplo, assim, que eu acho que é muito fácil, que é uma coisa que chupa tempo pra caramba, né? Hoje em dia, pra mim, o meu ladrão de tempo é o Netflix. Mas, enfim, a maioria do pessoal vê a televisão. Então, assim, não é uma perda tão ruim, mas, assim, é gostosinho ficar aqui de bobeira, não faz nada, tá confortável. É isso que você quer pra sua vida mesmo? Normalmente não. Normalmente a pessoa não tá satisfeita. Então, o que que você perde quando você fica vendo televisãozinha gostosinha, tá? Eu perco aquilo que eu realmente quero, né? Então, quando eu ganho aquilo que eu realmente quero, eu perco o tempo de ver televisãozinha. E a gente tem que estar constantemente botando essas coisas na balança e avaliando o que que eu realmente quero. Eu estou mais afim de... porque a gente está tão acostumado a ter os nossos ganhos em tempo real, né? A gente quer fazer uma coisa agora e ter aquele sentimento de que ganhou agora. Quando a gente fala num projeto maior, nos projetos de vida, né? Como eu estava contando a história da massagem, foi uma coisa que eu criei em 2017. Eu comecei a ter retorno disso lá para 2019, aí veio a pandemia, e aí agora eu estou tendo retorno de novo. Então, às vezes, a gente vai fazer movimentos que vão demorar para o magnetismo que a gente impôs ali retornar para a gente. Mas a gente tem que estar ali com aquela constância, com aquela frequência, constantemente nutrindo, constantemente alimentando aquilo, e a gente talvez não veja o retorno imediato. E aí a gente desanima de fazer aquela vontade que está dentro do coração, porque a gente não está tendo retorno imediato. E a gente precisa aprender a calibrar isso e manter a ação inspirada dentro disso, mesmo que não esteja dando retorno nenhum. Eu estou fazendo porque eu estou fazendo porque eu gosto. Eu estou fazendo porque é o que eu quero fazer. Então a gente às vezes pode estar aqui fazendo uma live, tem uma pessoa vendo, não tem ninguém vendo, mas a gente gosta de conversar entre a gente. Daí a importância da gente estar ali fazendo coisas que a gente gosta, fazendo coisas que a gente acredita, e não dando um tiro no escuro só porque para ter uma direção qualquer, né? Porque se qualquer direção tanto faz, qualquer caminho tanto faz. E não é. A gente tem um propósito aqui, a gente quer trazer ganho de consciência, a gente tem o intuito, né, terapêutico de trazer uma conversa que vai elevar o nível de consciência das pessoas. Então, se uma pessoa ver, já está valendo. A gente já está cumprindo a nossa função aqui, e isso, eventualmente, com o tempo, outra pessoa vai entrar, vai ver, né? Então, assim, qual é o propósito disso que eu estou fazendo? O que que eu quero? Eu quero nutrir as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a se libertarem de todas essas prisões mentais, quebrarem essas ilusões que estão atrapalhando. Então, as lives ajudam nisso. Às vezes não ao vivo, às vezes a live gravada alguém vai ver daqui a 3 semanas e vai se conectar com isso, e vai virar uma chave. E aí a gente está cumprindo função. E quando eu estou cumprindo função, eu vou me motivando de continuar a fazer uma coisa que talvez na hora tem uma pessoa olhando, mas eu estou fazendo e eu quero deixar aquilo ali. Mas a gente precisa aprender a não ficar se desanimando ou se desmotivar de fazer aquilo que a gente realmente quer porque não tem um retorno imediato. Você não vai ter ali imediatamente, demora. Precisa da frequência. Precisa da constância. Tudo que eu faço, eu preciso colocar magnetismo por tempo o suficiente para que aquilo fique impregnado e se materialize na minha vida. E quanto mais ação eu colocar naquilo, inspirada, quanto mais ação inspirada, e não a ação desesperada, e não a ação desanimada, e não a ação da força do ódio, mas ação inspirada, ação com amor, ação com alegria, de gostar de fazer aquilo, mas magnetismo eu estou colocando ali e mais rápido as coisas começam a acontecer. Mas a gente precisa sair dessa frequência do medo, dessa insegurança, deixar sair daqui e ir realmente com o coração dentro daquilo, inspiradamente, colocando a mente inspirada nas ações. Isso que faz toda a diferença, que às vezes a gente não se liga nisso e faz, entra na loucura de fazer, ou nem faz, porque não tem aquele retorno imediato. Então a gente precisa estar constantemente avaliando e olhando isso. E eu falei pra caramba aqui de novo. Não, ô Dani,
você fala a questão do medo, vou pegar a fala aqui da Leonice, porque ela traz o medo do julgamento. E eu sempre gosto de olhar assim, né? O que está por trás de tudo isso. Porque quando a gente fala do medo do julgamento, é como se nós estivéssemos olhando somente ali para as folhas da árvore. Esse medo do julgamento, na verdade, ele está escondendo alguma outra coisa. Às vezes pode ser ali o meu orgulho mal usado. Às vezes pode ser ali um padrão de uma dependência. Porque vamos trazer para um exemplo para ficar mais claro. Que diferença vai fazer para mim se em algum momento alguém vai me julgar se gosta do que eu falo ou não, se acha legal o que eu penso ou não, se gosta de mim ou não? Para mim, verdadeiramente, não vai fazer diferença nenhuma. O que vai pesar na balança? É talvez o meu orgulho de acreditar que todo mundo teria que gostar de mim, teria que gostar do que eu estou falando. Quando eu entendo que tudo é por sintonia, por vibração e por frequência, eu vou soltando esse medo do julgamento. Porque o julgamento, ele é uma coisa normal. Nós julgamos a todo momento, a gente não pode condenar. E quando eu vou entendendo que todo julgamento que vai vir a meu respeito tem mais a ver com o olhar da pessoa do que verdadeiramente comigo, tem mais a ver com o processo de vida dela, com o que ela está passando do que comigo, esse julgamento dela não chega a me atingir. Porque eu sei quem eu sou, então o que o outro pensa a meu respeito é mais de sobre ele do que sobre mim. E aí, se me doeu, pega que é meu. Né? Se me doeu, eu preciso de olhar. Se ela falou alguma coisa e eu fiquei sentida, eu fiquei chateada, porque teve ressonância. Ressoou em mim. Essa ressonância aqui, ela veio. E se teve ressonância, o que nós precisamos de fazer? De olhar. De olhar o porquê que isso me atingiu. Porque se a gente não estiver na mesma vibração, na mesma frequência, não vai chegar nem a encostar. Sabe aquelas coisas, aquelas pessoas que dizem assim, eu sou uma dessas, né? Eu não consigo entender muito as indiretas, porque eu sou muito direta. Então, quando vem de indireta e a pessoa captou aquilo no campo, ela precisa de olhar. Porque às vezes existe uma dor que está nela. Pode ser que o movimento que foi feito do lado de fora não tinha nem essa intenção. Mas o quê? Veio e ativou uma fragilidade que está em mim. Então, quando eu vou tendo esse entendimento, esse medo do julgamento do externo, ele tende a diminuir. Ou não mais existir de forma que ele vá me paralisar, né? E aí, se eu estou muito dependente da aprovação do outro, é porque eu não estou fazendo porque está vibrando em mim, eu estou fazendo porque eu quero essa validação. E aí não vai ter. Não vai ter porque eu estou me moldando aquilo que o outro espera que eu faça. Aquilo que o outro espera de mim. E não aquilo que eu estou pronta para poder entregar. Quando eu faço o que eu estou pronta para poder entregar, que vai de acordo ao meu sentir, a minha essência, a minha manifestação natural, automaticamente vai haver uma aprovação. Nem que seja a própria aprovação, que é a mais primordial, que é a necessária para tudo que a gente for fazer na vida. Agora, se eu vou me colocar num lugar desconfortável para querer ter essa atenção, a aprovação do outro por medo do julgamento, eu estou me anulando. Em outras palavras, eu estou me desrespeitando. O que o universo vai me entregar? Situações em que eu serei desrespeitada. Porque é o que eu estou ali manifestando para o universo. É a mensagem que eu estou falando para ele. Quando nós conseguimos entender esses códigos e trazer isso para dentro do nosso sistema, nós vamos cortando aí vários tipos de situações que não correspondem mais com a nossa realidade. Mas tudo isso vem no processo do autoconhecimento, do acolhimento, do entendimento. Se me doeu, eu não vou ficar brava comigo porque me doeu. E eu tô me achando aqui, eu sou terapeuta, não posso mais sentir dor. Não, eu vou me acolher. Pera, isso doeu, foi real. O que eu vou fazer? O movimento para entender a raiz do problema. Aí eu paro somente de olhar para as folhas, eu paro de querer trocar as folhas e vou descendo. E vou olhar para a raiz para mudar a fonte de informação. Porque se nós não mudarmos a fonte de informação, as folhas vão crescer do mesmo jeito. Elas vão crescer com a mesma informação. Não vai ter jeito. Né? Por isso que nós precisamos de fazer esse movimento de forma consciente, devagarinho,
tem coisa que a gente quer, viveu a vida inteira assim e acha que em um dia acessou uma informação, agora não vou ser, mais mudei. Não é assim também. E tudo precisa desse tempo de maturação. Mas também não é sentar na cadeirinha da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. É disso que se trata hoje que nós estamos falando. É entender que eu fiz o que eu pude, eu coloquei o meu magnetismo e eu vou esperar a coisa acontecer que vem no fluir. Mas eu fiz o movimento. Eu não só estou pensando no que eu quero, esperando que aconteça. Aí que está a diferença. De respeitar o fluxo natural da vida ou de usar esse tempo natural como uma justificativa para não fazer o que precisa de ser feito. Eu acho muito legal isso que você está falando, né? Aproveitando o gancho do tema da live, que é justamente esse, né? Essa armadilha do tempo, de ficar ali esperando a hora de fazer. E isso também funciona muito bem para a nossa mudança pessoal, nosso desenvolvimento pessoal. Se a gente ficar esperando o alinhamento dos astros para... Aí sim, quando eu tiver tudo que eu preciso, aí sim eu vou ficar de boa. Não vai acontecer, né? A gente tomar as rédeas, o protagonismo da nossa vida, e tomar as rédeas da situação, e decidir fazer a mudança que precisa ser feita, tá atento naquilo que eu faço, mudar a minha forma de ação, isso é uma coisa que requer, sim, um compromisso, que a gente precisa colocar uma energia para fazer essa mudança. E às vezes é uma energia muito grande que a gente desprende para fazer. Porque não é fácil superar um padrão. Não é fácil a gente se superar. O autoconhecimento, ele pode doer sim. Mas se você ficar deixando para depois... Ah, tudo tem seu tempo. Ah, gente, a hora é agora. O tempo está passando. A gente não quer deixar ninguém em dor aqui, mas assim... O tempo está passando. Até quando você vai deixar o protagonismo da sua vida para lá por medo do que os outros vão dizer? Vão julgar mesmo. Até mesmo Jesus foi criticado na Terra. Até mesmo Jesus, o pessoal achava ele o bruxo, que estava fazendo não sei o quê, que não gostava do que ele fazia e fazia fofoca sobre ele. Quem é a gente na fila do pão para ficar se preocupando com o que o outro vai dizer e deixando de fazer aquilo que a gente quer fazer porque o outro vai dizer? Quem é o outro na tua vida? No fim do dia, quem deita a cabeça no travesseiro é você. E aí você bota a sua cabeça no travesseiro e não faz nada daquilo que quer, porque está preocupado com o que os outros vão dizer. Olha isso. Com o que os outros vão falar de mim, então eu não vou fazer. Então é você que está se anulando até quando? Você vai deixar de fazer o movimento da sua vida, daquilo que você deseja, dos seus sonhos, porque talvez alguém não vai gostar? Não, alguém não vai gostar, com certeza não. Com certeza alguém não vai gostar, você pode ter certeza disso. Faça você tudo perfeito, faça você tudo errado. Com certeza alguém não vai gostar. Sempre. Então, faz aquilo que está dentro do seu coração. Simples assim. Se você faz aquilo que está dentro do seu coração, tentando não ferir ninguém, de preferência, observando e vendo se não está atravessando nenhum limite de ninguém. A ideia aqui não é machucar os outros, mas assim, eu vou fazer, eu acho que se machucou, foi sem querer, desculpa aí, não era o que eu queria, mas às vezes a pessoa que tá melindrada também, qualquer coisa que você fizer vai ferir ela. Então, assim, a gente precisa aprender a tapar um pouco os ouvidos para o que os outros vão dizer, e o olhar torto do outro, porque às vezes o outro tá ali e ele queria fazer o que você tá fazendo e não tem coragem também, porque tá preocupado com o julgamento dos outros. Aí ele julga porque ele tá com medo de ser julgado, aí fica nessa piração e ninguém faz nada do que quer, porque tá preocupado com o que o outro... Então a gente precisa realmente se centrar naquilo que está aqui dentro e alimentar isso, e fazer isso. E não ficar esperando a hora que eu vou me sentir bem o suficiente, forte. O caminho se faz caminhando. A gente tem que começar a andar, começar a fazer, e os recursos começam a aparecer, e a gente começa a lidar com as coisas melhor, e aí você se supera, e você fala, nossa, eu consegui, não foi tão difícil assim, até que desagradou fulano, mas ajudou ciclano e beltrano, então o que eu tô fazendo é legal. Riram de mim aqui, mas alguém ali se beneficiou. E olhar sempre para a metade do copo que está mais cheio. Quando a gente faz alguma coisa, vai ter os que vão torcer contra e os que vão torcer a favor. Então, para que alimentar quem está torcendo contra? Olha para quem está torcendo a favor. Segue em frente. Não para de se movimentar, não para de fazer aquilo que está dentro daquilo que você precisa fazer
fazer para que a sua vida se desdobre dentro daquilo que você quer que ela se desdobre. A gente não está aqui só para ficar vibrando, a gente está aqui para agir. A gente está aqui para entrar em ação. Ação inspirada, ação conduzida pelo nosso eu superior, pela nossa essência. Esse é o jogo da vida. Permitir a essência incorporar na gente aqui, encarnado, a sua própria essência incorporar e manifestar ela através de ação. Fazendo. E a gente só vai acertar errando. Tem que fazer, tem que errar para entender o caminho, para fazer certo depois. E não tem errado. Às vezes você vai tropeçar, fazer um negócio ali, aí ali você vai conhecer alguém que vai te mostrar o caminho certo, mas se você não tivesse feito o caminho errado, você não ia conhecer aquela pessoa. Então, não tem que ficar se arrependendo de ter feito errado. Mas também não pode não fazer. Não pode deixar esse medo bloquear a gente de fazer as coisas. Com certeza. A Maria comentou aqui. E quando fizer um movimento, se prepare para lidar com a frustração, porque as coisas vêm na hora certa e não na nossa hora. Exatamente, Maria. É fazer o melhor, né? Entregar o melhor que a gente pode e esperar a coisa acontecer. Não tem o retorno imediato, nem da maneira que a gente acha, né? A frustração, o que é a frustração? A frustração é um cálculo errado que a gente faz. A gente soma A mais B e dá C. Na verdade, a matemática está errada. Então, assim, se eu fizer isso, o resultado vai ser aquele. Essa é a sua vontade, né? Então, é fazer isso porque eu acho que eu tenho que fazer e o resultado vai vir na hora que tiver vir. O resultado vai vir do jeito que tiver que vir. E não querer controlar o destino. Não. A frustração vem quando a gente acha que a gente tem controle do destino e que se eu fizer o protocolo X, Y, Z, eu vou receber a letra A. E aí eu faço o protocolo e não acontece o que eu estava esperando. Aí eu me frustro. Então, é fazer as coisas, de novo, ação inspirada. E fazendo o que tem que fazer e vai fazendo o que tem que fazer, sem se desesperar, sem se atropelar, porque a frustração vem muito disso. Você bota uma força muito grande para fazer muita coisa e aí não tem o resultado que você quer. No entanto, quando você consegue ter uma ação inspirada, encontra uma maneira de fazer isso com alegria, com amor, é mais gostoso, é mais leve, você não se cansa tanto e você não cria uma expectativa de ter um retorno tão grande daquilo, você faz. Você vai fazendo. E mais um dia vem, você faz mais um pouco, e você vai fazendo mais um pouco, e vai criando, e vai fazendo suas coisas. E quando você vê, de repente o retorno vem. Mas você só vai se frustrar se você ficar numa expectativa muito grande de ter um retorno imediato daquilo. Aí você se frustra. Porque o retorno é certo. Toda semeadura, tudo que se planta, se colhe. Então, se você está plantando, você está arando a sua terra, colocando, você não vai controlar o tempo, entendeu? Porque você vai ter que a semente tem que germinar, ela vai florescer, ela tem o tempo dela de semear, de não sei o que, né? Tudo tem o seu tempo, realmente. Mas você tem que plantar. Porque se você não plantar nada, não bota semente nenhuma, não vai ter nada para colher. Só que não é no tempo que a gente quer. E a frustração vem da gente querer no nosso tempo, do nosso jeito. Se você não tentar controlar o resultado, você não vai ter frustração. Você vai fazendo tudo que você pode, entregando o seu melhor, e as coisas vão vindo muitas vezes de caminhos que você não está esperando. Você está mirando um negócio e acerta em outro troço. Então recebe o que o universo está te dando, do jeito que é, não fica de frescura. Ô, Dani, é muito legal isso que você traz, porque quando a gente solta, desapega do resultado, a gente solta e a gente coloca magnetismo e entende o nosso foco, entende o nosso propósito, até as situações que não vão dar do jeito que a gente imaginou, a gente não vai olhar com o copo meio vazio. Nós vamos olhar aquela potência e o tanto que eu desfrutei para chegar até o ponto que eu cheguei. E mesmo assim, eu não ficando tão feliz com aquele resultado que eu esperava, eu vou ficar feliz de ter saído de um ponto para poder alcançar outro. E eu só vou conseguir fazer esse movimento se eu partir para ação, independente do resultado que eu esteja esperando. É como a Dani disse, quando a gente se coloca no movimento, a gente quer uma coisa, talvez pode acontecer uma coisa muito melhor do que aquela que eu estava esperando. Mas o que eu fiz ali? Eu deixei de me apegar ao resultado que eu projetei que seria o melhor, e eu coloquei o meu melhor no processo. Eu desfrutei
desfrutei daquele processo. Então, neste momento que tem ali desfrutar do percurso, entendendo a caminhada, o processo, não tem erro. Porque até as coisas que nós encontramos enquanto errada, veio ali para nos mostrar alguma coisa. E agora eu sei, pelo menos, onde eu preciso de reajustar ali os cálculos. Quando nós começamos a olhar esse copo mais cheio do que vazio, nós vamos nos conectando com essa força da materialização e de entender. Eu fiz o que eu precisava fazer da melhor forma que eu pude. Então, agora, eu já plantei. Eu estou aqui nutrindo, eu estou aqui regando e vou continuar plantando. Porque tudo tem o seu tempo de maturação. Quando a gente está verdadeiramente ali preparado para a colheita, ela é certa. Só que você não tem como plantar uva querendo colher morango. Porque aí também vai nutrir uma frustração. Porque ali você teve uma intenção, a minha intenção é essa, mas aí eu faço outra coisa porque o outro disse que era assim, eu tenho que agradar o outro. Então eu não fiz o que eu precisava de fazer, eu não plantei o que eu queria plantar, mas depois eu vou querer colher aquilo que eu quero colher? Como? Não tem como. Se não tem ali a minha energia, se não tem ali o meu tempero, pode até ficar muito bonito, ficar até melhor do que eu estava pensando. Mas se não tem o meu magnetismo, não tem o meu tempero, eu sigo o modelo, simplesmente porque disseram que tem que ser assim, eu nem entendi porque eu estava fazendo, não vai ter retorno. Porque não tem ali a nossa própria energia, o nosso próprio magnetismo. Por isso que ter esse foco, o entendimento e o objetivo, até quando a Dani falou, vou pegar um pouquinho mais atrás da fala dela, se a pessoa se sentiu magoada e você sabe que a sua intenção, o seu objetivo não foi esse, é você se validar e se apoiar e entender, olha, sério mesmo, você ficou chateado, me desculpe, mas a minha intenção verdadeira não era essa. Porque nós não temos o controle de como o outro vai receber o nosso movimento. Então, quando a nossa intenção ela é verdadeiramente clara e está ali consistente com aquilo que eu acredito, eu simplesmente vou emanar para o universo, mas eu não sei como vai chegar até o outro. O que a Maria está dizendo? Somos humanos. Todo mundo tem expectativas quando começamos algo. O dia a dia é complicado, mas essas decepções são os melhores aprendizados. A questão é a forma como olhamos. Justamente, Maria, é o que a gente está trazendo hoje, né? Quando nós olhamos o copo meio cheio, nós vamos entender que não foi do jeito que eu queria, mas talvez tenha sido do jeito que eu precisava. Mas eu fiz o que precisava de ser feito. Aí a gente sai dessa questão dessa culpa. Nossa, por que eu não fiz? Olha, eu fiz, não deu bom, mas a gente vai criando uma expectativa que é natural, sim. A gente tem as expectativas, mas é tentar não frustrar se não der o resultado que eu imaginei, que eu quis ali projetar. A minha ação vai ser nessa intenção, com essa expectativa. É claro que quando a gente faz o movimento, nós temos uma expectativa que ela é natural, senão a gente não faria. Mas quando não é de encontro aquilo que eu projetei, que eu imaginei, é saber lidar com isso como? Conseguindo olhar o copo meio cheio e entender que o movimento necessário eu fiz. Então, eu vou ajustar aqui o meu planejamento, vou ajustar aqui a minha ação e vou continuar semeando, plantando. Porque eu não posso utilizar isso como uma justificativa para depois falar assim, tudo tem seu tempo, então eu não vou fazer mais nada. Exatamente. E é olhar as coisas com os olhos bons, né? Aconteceu o que tinha que acontecer, era o melhor que poderia acontecer. E não deu bom. Não era o que eu queria, não foi do jeito que eu queria. Mas se você olhar bem, assim, tá tudo certo. A gente que cria uma história na nossa cabeça que tem que ser daquele jeito, e quando a vida desdobra de outro jeito, a gente fica frustrado. Então não precisa ser desse jeito. Não há necessidade. Você pode sim escolher caminhar no amor. Você pode falar, chega de caminhar pela dor, eu quero caminhar no amor. Então eu aceito o que acontece na minha vida, olho para aquilo com os olhos bons, e o mais legal de tudo, quando você consegue fazer isso, espere o inesperado. Porque a gente fica esperando que a coisa venha daquela porta ali, que eu quero que ela venha daquela porta ali. Só que a coisa às vezes entra pela janela dos fundos, pelo vasculhante. E aí você ignora aquilo porque não veio pela portinha que você quer.
Então, a expectativa que a gente cria, às vezes, ela não é atendida do jeito que a gente quer, ela é atendida, às vezes, de um jeito muito mais legal, porque o universo, ele tem tanta surpresa, tem tanta coisa legal que ele pode trazer pra gente, e quando a gente se fecha de que só por aquela porta que vai vir a luz da minha vida, e aí você se frustra, porque às vezes não é aquela porta sua, é o vasculhante que tá ali atrás, cheio de mágica, cheio de coisas diferentes, cheio de novidade, cheio de inovação, que você fica preso em uma possibilidade desculpa, estou falando metade em inglês agora. Você fica preso em uma possibilidade só. Eu falo only. Ai, gente, desculpa, tô mudando muito. Então, não é só aquela possibilidade que pode vir. Existem infinitas possibilidades. E aí, quando a gente começa a olhar para a vida com os olhos bons, com todas as possibilidades que podem vir na nossa vida, a gente se abre para o que o universo tem para entregar, que normalmente é muito maior do que o que a gente está enxergando, porque a gente só enxerga esse palmozinho aqui na frente do nariz. E tem um multiverso à nossa volta, trazendo coisas, então a gente precisa soltar essa expectativa de que tem que ser daquele jeito, entrar em ação, fazer o nosso melhor e continuar entregando constantemente, como a Joelma estava falando, cultivando o nosso campo, semeando, cultivando, entendeu? E agir. Tá sempre nessa ação e não ficar deitado em berço esplêndido, esperando que o universo entregue, porque eu acho que é uma dor muito grande nesse momento. Tem muita gente boa esperando que o caça-talentos bata na porta de casa e fale, chegou a sua hora, vem brilhar. E isso não vai acontecer. Sinto muito informado. Se você não for lá e correr atrás do seu e tentar descobrir qual é o seu caminho, a coisa talvez nunca aconteça e as pessoas vão viver dentro de uma frustração profunda, porque nada aconteceu e a vida passou. E é isso, o tempo está passando, a hora é agora. Transição planetária, engrenada. Bora, vamos entrar em ação, mão na massa. Não vai ser no primeiro passo que você der, não vai ser no segundo, vai tropeçar. E é isso, o mestre só é mestre porque ele fez tudo aquilo que tinha que fazer e errou mais vezes do que você. Aí ele aprendeu com o erro dele e mestrou. E é mais ou menos isso. A gente vai tropeçar, vai se embolar toda, vai se atropelar, e aí uma hora a gente consegue se ajustar, e aí a gente começa a fazer as coisas com mais fluidez, com mais facilidade. E quando a gente vê todo aquele desespero, toda aquele coisa foi à toa. Mas as coisas só melhoram quando a gente começa a entrar em ação. Sentar e ficar só vibrando não vai resolver a vida. Sonhar acordado é importante, é uma parte importante do processo, sim. Meditar, vibrar, mas e aí, o que você faz depois? O dia tem muitas horas, então a gente tem bastante tempo para sentar, vibrar, né? Mas faça algo todos os dias. Tome ações. Não fica só esperando a coisa cair no colo. A chance de cair é muito pouco. Dani, eu vejo que é muito comum as pessoas que têm essa mentalidade do ficar vibrando, às vezes tem muitos pensamentos que são legais, que poderiam gerar coisas muito bacanas, a pessoa não faz, ela dá até a ideia e o outro vai e faz. Ela fala, poxa, eu teria que ter feito, mas ela não fez. E aí depois sentar naquele banco da reclamação e falar assim, nossa, eu faço isso tão melhor do que fulano, nossa, eu faço isso tão melhor do que ciclano, mas ela não fez. E aquele que está fazendo de uma forma que não é tão bom quando ela acredita que faz, está podendo fazer e colher os frutos porque ele está agindo. Ele está na observação, ele está observando a ação, mas ele não está só na observação. Ele está observando e agindo, observando e agindo. E aí a gente com medo, às vezes, do julgamento do outro e sentado na cadeirinha do espectador da própria vida, a gente fica nesse lugar, poxa vida, eu faço muito melhor. Tá, mas você está fazendo. Exato. Você falar que faz melhor e não fazer, não. Julgar é fácil. Tem muita gente que vai apontar o dedo que você está fazendo e falar que aquilo é uma porcaria, que aquilo não está bom, que não sei o quê. Está fazendo alguma coisa? Observa, quando vierem criticar o seu trabalho, o que você está fazendo, a maneira que você está fazendo as coisas, veja se aquela pessoa faz mesmo. Né, Ju? Porque às vezes... grande parte das vezes as pessoas que menos fazem são as que mais criticam, que mais julgam. Por isso que nós precisamos de entender de onde está vindo aquele julgamento, de onde está vindo aquela observação. Ela é para nutrir e impulsionar ou é para minar aquilo que eu estou querendo fazer? E quando nós temos esse discernimento, a gente se apoia e continua fazendo. E fala, olha, é verdade, não ficou tão legal assim, mas eu estou aqui fazendo e a tendência é que eu vou melhorar, estou buscando outros recursos.
e vida que segue. Agora, só falar que vou pensar positivo, que tudo vai acontecer no seu tempo certo e tudo mais, e não partir para ação, é procrastinar, é delegar a sua vida para esse grau da sabotagem. Você está se sabotando. Então, existe sim o fluxo da vida, existe o momento certo para as coisas acontecerem, é fato. Mas eu preciso de fazer a minha parte. Eu preciso de fazer um movimento e entender. Eu já fiz o movimento, então na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. E entender aquela constância que a Dani disse, que eu acho que é fundamental que nós tenhamos em mente também. Fazer hoje, mas aí eu vou fazer amanhã de novo. Aí eu vou fazer depois de amanhã de novo. Aí eu vou fazer semana que vem de novo. Quando nós começarmos a fazer todos os dias constantemente, algum movimento vai acontecer. Ou você vai entender que não é aquilo que você precisa de fazer e você vai mudar, ou aquilo vai começar a germinar para poder crescer e você poder colher os frutos, mas as coisas precisam de uma constância. Porque senão fala assim, eu já fiz de tudo, fez uma vez e não deu certo, não faço mais. Aí é acreditar muito né, o alecrim dourado lá, que nasceu no campo sem ser semeado, que vai acontecer uma vez em quando, né? Então, ter esse entendimento. Eu fiz, não deu bom, mas eu estou aqui continuando nutrindo, eu estou aqui plantando, eu estou aqui regando, né? E aí, quando tiver que ser a colheita, vai ser, mas a partir da minha ação, a partir de um movimento que foi feito. Exatamente. Tudo tem seu tempo, sim, mas eu preciso trazer todos os componentes para cooperar com a coisa acontecer. Eu preciso fazer algo, eu preciso estar ali trazendo os elementos daquilo que eu preciso, traz uma coisa, traz outra, tenta de um jeito, tenta de outro, até a gente encontrar o nosso jeitinho de fazer a coisa funcionar. Mas se não fizer nada, nada vai acontecer. E aí é Natal, e o que você fez? É a musiquinha E de falar Natal. que é Natal, vamos começar aqui, né? Desejar um Feliz Natal para essas pessoas maravilhosas que tiveram aí nos acompanhando nessas lives de quinta-feira. Agradecer o carinho de vocês, os coraçõezinhos, os comentários, toda a participação faz muita diferença. Convidar as pessoas que são os meus seguidores para começar a acompanhar o trabalho da Dani também. Tem muita coisa legal, maravilhosa que ela oferece na página dela. Agradecer todo o carinho de vocês. E hoje é a última live, né, Dani, do nosso ano de 2022. E aí vamos ver o que projeta e acontece para um 2023. Estaremos aqui novamente ano que vem, talvez a partir da segunda semana, porque a primeira o bicho pega aqui para mim de trabalho, então também não gosto de atrasar a live, isso tudo, e eu tenho que aproveitar aqui esse momento que a gente plantou tanto, né? Bora semear, bora colher a nossa semeadura, que a gente ralou para estar onde está, mas a gente ano que vem está aqui com certeza de novo, com o nosso Direto no Ponto. E muito obrigada a todos pelo carinho, o pessoal que vem acompanhando, Leonice está aqui também sempre com a gente. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todo mundo, ótimas entradas, que 2023 seja um ano de muito crescimento e de muita semeadura, que vocês todos plantem muitas novas sementes para criar uma nova realidade na sua vida. Tudo depende da gente entrar em ação e fazer acontecer. Eu espero que essa live inspire vocês de alguma forma a realmente botar a mão na massa e andar para frente. E se tiver tudo muito travado, a gente está aqui oferecendo as terapias energéticas, oferecendo a psicanálise, oferecendo o mapa de Odu, várias ferramentas que a gente tem de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal para soltar isso, para que vocês consigam fazer esse movimento. Eu sei que às vezes não é fácil, tem um monte de trava e a gente está aqui com as terapias para ajudar. Então, um excelente 2023 para vocês também, para você também, Leonice. Muito obrigada pelo carinho, de verdade. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por fazerem parte da nossa jornada. Tchauzinho, gente. A Cida, a Maria, que também estão sempre aí presentes na live, desejando Feliz Natal para todos nós aí. E aí vai expandindo a todas as pessoas que estão aqui conosco e que vão assistir depois, que tenham aí um Feliz Natal e um 2023 recheado de coisas boas e de boas semeaduras, como disse a Dani. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Beijo.